Olá, galera. Vamos dar continuidade à análise das mudanças do direito administrativo esquematizado para a sua terceira edição, a edição de 2017. Vamos agora falar de uma decisão bastante interessante do Supremo Tribunal Federal referente à contratação temporária para atender um excepcional interesse público, né? A ideia básica é que boa parte da doutrina tem considerado que esse tipo de contratação só poderia acontecer para atividades que sejam efetivamente temporárias, como por exemplo, no caso de um recenseamento que vai ser feito pelo IBGE, vai ser feito durante um determinado período de tempo, necessitar de muito pessoal, né, de recenseadores. Então, a natureza da atividade seria uma natureza temporária, para atender uma calamidade pública, fazer contratações temporárias, mas jamais para atividades que sejam corriqueiras da administração, como atividade de serviço de educação, de serviço de saúde e por aí vai. Só que o Supremo reconheceu o que é óbvio, que mesmo nessas atividades corriqueiras podem acontecer coisas excepcionais, que justifiquem uma necessidade de admissão temporária. Em primeiro lugar, para que a gente perceba exatamente como é que a Constituição trata da matéria, vamos fazer uma visita ao artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, certo? Vamos ao texto, em que está escrito o seguinte: a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Vejam, uma coisa está ligada à outra. A necessidade tem que ser temporária, por isso que a contratação também é por prazo determinado. O que acontece? No estado do Ceará foi editada uma lei, a lei complementar número 22 do ano de 2000, que disciplina essas necessidades temporárias de excepcional interesse público no caso dos docentes na área de educação. Muitos já se assustam, área de educação, professor, contratação temporária não deveria ser admitido. Quem conhece a área sabe que é comum essa contratação temporária, sabe que é comum também o abuso. Como normalmente os entes federados precisam de muitos professores, muitos acham aí uma porta para colocar paniguados, né? Prometer emprego para um monte de gente e colocar um monte de professor como contratado temporariamente para que isso dure durante todo o mandato. Vejam, a necessidade tem que ser temporária. Então, quando isso é admitido, tem que haver uma justificativa que demonstre que aquela necessidade não é necessidade perene. Vamos para a lei do Ceará para que vocês consigam perceber exatamente o que eu estou falando. Vamos ao artigo 3º da Lei Complementar 22 do ano de 2000, ok? Nesse artigo 3º, a lei toda fala de contratações temporárias, tá? Se diz: as contratações terão por fim suprir carências temporárias do corpo docente efetivo da escola. Veja que as carências são temporárias. Não pode ser o caso da criatura que aposentou, que faleceu, de uma escola nova que abriu, porque nesse caso a carência é definitiva, tá? Aí restringindo-se a atender os casos decorrentes de afastamento em razão de. Restringindo, então só nesses casos. Primeiro, licença para tratamento de saúde, licença gestante, licença por motivo de doença de pessoa na família, para trato de interesses particulares, cursos de capacitação. Vejam, até essa letra E aí, o Supremo Tribunal Federal entendeu que realmente haveria uma necessidade temporária. Efetivamente, é uma necessidade temporária, excepcional, coisa que era imprevisível para a administração. Agora, a letra F, olha o que está escrito na letra F: e outros afastamentos que repercutam em carência de natureza temporária. O Supremo Tribunal Federal não aceita esta técnica. O legislador ele tem o ônus, disse o Supremo, de especificar em cada caso os traços de emergencialidade que justificam a medida atípica. Os casos que foram citados nas alíneas A a E são casos em que se grita a necessidade temporária. Algo acontece e um dia o servidor volta. Agora, colocar de maneira genérica outros afastamentos, aí não. Então, o problema da letra F foi a generalidade, foi a falta de fundamentação para que se demonstre que aquela carência é realmente temporária. Isso aí deixa a porta aberta para que a administração faça admissões sem que haja justificativa. Agora, mais relevante ainda, no parágrafo único, aparece outra hipótese de contratações temporárias. Colocou-se: far-se-ão também as contratações temporárias de docentes para fins de implementação de projetos educacionais com vista à erradicação do analfabetismo, correção do fluxo escolar e qualificação da população cearense. Olha,
Neste caso, o Supremo Tribunal Federal diz que não faltou fundamentação. A questão aí não é fundamentação. A questão é que, nesses casos, são atividades corriqueiras. Erradicação de analfabetismo, correção de fluxo, qualificação da população cearense. Olha, tudo isso aí é atividade perene. Salvo se o analfabetismo estivesse efetivamente erradicado no estado do Ceará, o fluxo escolar estivesse totalmente preciso, não houvesse população ainda precisando dessa qualificação. Então, como isso aí é uma atividade perene, são projetos perenes, o Supremo Tribunal Federal diz que, nesse caso, falta o caráter de temporariedade necessário para que se justifique a admissão temporária. Então, disso aí ficam duas conclusões importantes. Dois casos em que não é cabível a contratação temporária. Primeiro, tem que ter lei. O Ceará, nesse aspecto, fez certinho, editou a lei. Não pode ficar ao bel prazer do legislador, do administrador. Tem que ter lei. O Ceará editou a lei. Agora, a lei ela tem que ser editada dentro dos permissivos constitucionais. Em primeiro lugar, só pode prever casos em que há clara temporariedade. Então, não é possível quando a temporariedade não existe, como nesse caso que nós falamos do parágrafo da lei, do parágrafo do artigo 3º, que fala de atividades perenes. E, além disso, nos outros casos, eles não podem ser genéricos. Eles têm que ser casos que permitam a análise da constitucionalidade. Cabe ao legislador fundamentar cada um desses casos. E uma expressão genérica não é considerada devidamente fundamentada. Ok? Então, bastante atenção para essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que ela detalha como deve ser cumprida pelo legislador uma regra que está na Constituição Federal, artigo 37, inciso 9. Continue conosco, caminhando de mãos dadas até o topo da montanha. Tchau, tchau.